E aí, gente? Beleza? Olha onde eu estou aqui, numa quinta-feira, vamos ver aqui, dia 29/8, às 11h05, depois de ver um péssimo jogo, mas um jogo horripilante do nosso querido Corinthians, o que eu já estou acostumado há mais de 3, 4 anos. Eu queria distinguir aqui, mostrar para vocês a raiva que eu sinto todo jogo e falo comigo mesmo, eu grito comigo mesmo todo jogo, o quanto cada um desse time é péssimo jogador. Eu quero mostrar aqui pra vocês o meu sentimento como torcedor, nunca querendo ofender a pessoa do jogador, mas o atleta sim, o profissional eu quero muito ofender porque tem uns caras que merecem. Então vamos lá começar essa tier list maravilhosa. Eu olho pra esquerda porque fico com chat, eu tenho que aprender a olhar só pra câmera. E vamos começar com o básico. Hugo Souza, eu tenho um dó desse cara. Hoje mesmo ele fez duas defesas maravilhosas, perfeitas. E não tem zaga, né? Fazer o quê? André Ramalho deu condição para 2 gols dos jogadores, no caso, né? Mas isso a gente ignora, ele não é tão ruim. Mas esse time do Rio, esse time, ó, você vê, né? Esse time do Corinthians é péssimo. Nunca vi um time tão ruim desde Thiago Nunes, o professor, né? Aquele time era horrível, mas pelo menos o time jogava bola, tá ligado? O técnico era o problema. Aqui, o técnico até que ajuda, mas o time é tão ruim que não tem como. Começamos com o Souza, que a culpa não é dele, tá? Ele não tem culpa nenhuma. E eu não sei como ele aguenta jogar com os outros jogadores, que podemos assim dizer, né? Vamos fazer aqui em ordem de. Vamos fazer aqui em ordem mesmo da posição dos caras, né? Quem tá trazendo aqui agora o nosso querido Matheus Bidu. Na verdade, eu vou deixar Matheus Bidu e Mateuzinho pro final, porque eu tenho opinião sobre esses caras. Pra mim, são a escória do Corinthians. O Corinthians não tem lateral. Todo jogo o Corinthians joga com 2 jogadores a menos. Até quando entra o Fagner, eu não consigo ver um lateral em campo. Então esses dois eu vou deixar pra depois. Vamos botar aqui o André Ramalho, que fez cagada hoje, né? Não fez nada o jogo inteiro. E entregou os 2 gols, dando condição pros nossos queridos atacantes do Juventude. Olha só, perdemos pro Juventude. Mas ele não é um jogador ruim. Não é um jogador. Não, ele é um jogador ruim, mas ele não é tão ruim. Ele é mediano. Mas como não tem jogador bom no Corinthians, tá ligado? Vamos botar que ele é medianamente ruim, tá? Péssimo jogador, não é, mas é medianamente ruim. Vamos pro Ranielli, que entra nessa mesma categoria. Aí você pode falar, não, o Ranielli é bom. O Ranielli era bom. O Ranielli agora ficou normal. Parece que ele pegou a zica dos jogadores do Corinthians, que são todos péssimos, péssimos jogadores. Ele pegou a zica dos jogadores do Corinthians e se tornou um jogador ruim. Mas eu posso botar aqui como mediano porque ele ainda entrega alguma coisa. Só que hoje ele deu um passe que, meu Deus do céu. Agora vamos pro meio-campo, né? Cadê o meio-campo aqui? Tá faltando um? Acho que tá faltando um no meio-campo, não tá? Creio eu que tá faltando um no meio-campo agora. Igor Corona. Ah, não. O Ranieri, pô. Nossa, tô moscando. Ah, faltou da zaga, perdão. Isso. Vamos aqui pro nosso querido Félix Torres, que não fede nem cheira. Mas ele mais. Na verdade, ele mais fede do que cheira. Falar pra vocês que ele mais fede do que cheira, mano. Mas ele não compromete tanto. A zaga do Corinthians não é tão ruim, a zaga em si, os zagueiros, tá? Não é tão ruim, mas ainda assim não é o suficiente pra um time como o Corinthians, tá ligado? Então eu vou botar ele só como ruim, tá ligado? Vou colocar como ruim, porque eu quero destilar o ódio em outros jogadores. Aqui, Coronado. Porra, o cara é craque, tá ligado? O cara joga muito. Não sei como ele tem coragem de jogar no Corinthians. Eu teria vergonha e estaria, né? Com essa camisa maravilhosa que ele tá usando, por sinal. Rodrigo Garro. Se eu fosse ele, meu sonho é ser jogador de futebol. Já foi ser jogador de futebol. Se eu fosse Rodrigo Garro jogando no Corinthians e me deparasse com esse tanto de animal, eu pediria pra sair. Porque se o Corinthians cai com o Rodrigo Garro com camisa 10, vai manchar a história do jogador. Porque o jogador bom, com tanta qualidade, não era pra estar passando por isso, tá ligado? Não era. Rodrigo Garro tenta, mas não consegue. Não consegue. Eu fico impressionado. Vamos aqui. Thales Magno. Ele jogou pouco. Eu não posso jogar muito moleque. Mas o que ele jogou demonstrou coisas. Então, Thales Magno, não sei como aguenta os outros jogadores. Se eu chego assim no time, jogo 2 jogos, faço 2 gols, e meu time ainda continua em 17º da tabela com 22 pontos, eu já ficaria puto. Eu ficaria puto. E essa
a mente do Thales Magno, eu tenho certeza. Quando ele vê o Corinthians perdendo todo o jogo, empatando. Empatando com o Juventude com 2 a mais, tá ligado? Então o Thales Magno não teve como demonstrar muita coisa, mas o que ele demonstrou já foi muito bom. Vamos agora pra incógnita do mundo. Yuri Alberto. Mano, Yuri Alberto não tem como. Calma lá, calma lá. Yuri Alberto é outra fita aqui. Yuri Alberto é outra fita. Aqui, ó, vamos colocar aqui, ó. Opa, calma, cadê? Vamos lá, Yuri Alberto. Aqui, ó, criei o próprio bagulho dele na tier list. Cara, Yuri Alberto, eu não acredito só em falar nele. O cara é um ótimo jogador. Yuri Alberto é um ótimo jogador. Eu sei disso. Eu lembro quando o Yuri Alberto estreou no Corinthians, tá ligado? E eu ficava encantado. Eu e meu amigo, a gente assistia encantado com o cara, com a jogada que ele fazia. Ele não precisava nem fazer os gols, mas ele fazia boas jogadas. Que isso nem isso ele consegue fazer mais, tá ligado? Cara, ele é um bom jogador, mas eu não sei o que aconteceu com ele jogar uma praga, uma macumba nele, que ele não consegue mais nada. Ele chega na cara do gol e erra. Eu acho que é minha teoria que o Corinthians tá com zica de rebaixado. Pode botar o Cristiano Ronaldo na frente do gol, sem goleiro, o Cristiano Ronaldo vai errar. É a única coisa que pode explicar esse time do Corinthians perder tanto jogo e empatar jogo besta, tá ligado? Essa é a minha opinião. E o Alberto é um bom jogador, na minha opinião, um ótimo jogador, tem muito potencial, mas não tem o que fazer, cara. O cara tá zicado e talvez não seja o momento dele. Ou ele muda o que ele é, né? Tá ligado? Ou ele muda isso de alguma forma, essa zica que ele tá, ou infelizmente ele tem que sair do Corinthians. E eu não queria que ele saísse do Corinthians, porque eu dou muito valor a esse jogador, cara, mas não tá dando pra confiar nele. A Fiel tem toda a razão em esculhambar um cara que não consegue fazer gol. O único trabalho dele é fazer gol, ele não consegue fazer o básico, cara. Mas tudo bem. Agora vamos aqui. E Ângel Romero, tá? Defendido por mim, com muito orgulho, porque o Romero é craque. Brincadeiras à parte, eu colocaria ele, não sei como joga com os outros jogadores, se fosse antes. Agora ele tá medianamente ruim. Aí você pode falar, nossa, mas como você vai colocar esse cara como medianamente ruim? Eu tenho uma teoria. O Romero, ele pode tá jogando mal pra caralho. E realmente ele tá jogando mal pra caralho. Mas se a gente fugir da zona de rebaixamento, se a gente não cair, o que é muito improvável, muito vai ser por causa do Romero. Porque ele pode botar 9 pontos aí que temos dos 22. 9 dos 22 pontos foram por causa dele, com gols decisivos. Eu sei que a gente não pode aceitar pouco, obviamente. Mas, na nossa situação, qualquer ajuda vale. E o resto do time não tá ajudando. O Romero deu 9 pontos pra gente, tá ligado? Mas assim, ainda sei que ele tá muito mal e não é pra ser titular. Mas ele é medianamente ruim ainda porque ele ajuda defensivamente o time. Porque a gente não tem lateral, o Romero volta pra marcar às vezes, tá ligado? E aqui vem. Aqui é a piada, tá? Esses daqui são bônus, tá? Bônus como Wesley e Biro. E. Porque o Wesley já saiu do Corinthians, por sinal, graças a Deus, por um milagre divino. E esse daqui, ó, eu vou criar tier list própria pra eles. Mentira! O que está fazendo no Corinthians para Gabriel Biro? Gabriel não. Guilherme Biro? Sem nem o nome do cara. Eu olho pra cara dele e fico com ânsia de vômito. É sério. Como profissional, é claro. Cara, mano, como ele consegue. Como ele conseguiu chegar lá, tá ligado? Como ele conseguiu chegar onde ele tá. Não é possível, cara. Não é possível. O cara entra em campo, some, desaparece. A gente não sabe o que ele tá fazendo lá. Nunca sabe o que ele tá fazendo lá. Mesma coisa que o que está fazendo no Corinthians é. Não. É só o Guilherme Biro. Só o Guilherme Biro. Porque eu ia falar o Palácios, mas o Palácios é isso aqui, ó. O Palácios é. E voltamos aqui com mais duas listinhas aqui. Uma pro fantasma de Itaquera, que é Diego Diogo Palácios, né? O cara de vidro que apareceu e, ó, ninguém sabe o que aconteceu, sumiu. O cara recebendo salário, coçando o saco todo dia. O cara, 1 ano recebendo salário, jogou um jogo. 1 ano recebendo salário, coçando o saco. Quem me dera eu receber milhões pra ficar em casa coçando o saco jogando um fifinha, tá ligado?
Meu sonho, mas a vida é injusta, né? E aqui, a famosa joia da base, que era pra ter saído há muito tempo, mas graças a Deus que ficou, porque ele conseguiu ser vendido não sei como por 20 milhões de reais. De reais, não, de dólares, se eu não me engano, né? Agora eu não me lembro. O Wesley, cara, eu não gostava do Wesley. Passei a gostar do Wesley porque ele estava fazendo bons jogos, ele estava melhorando o que ele era ruim, que era não tocar a bola e escolher, fazer escolhas certas e erradas, ele acertava, né? Mas do nada ele me transformou e falou: não quero mais jogar bola. E ficou um lixo completo, dava ódio de ver ele em campo. Tanto que ele foi pro banco, com razão. E quando ele entrava em campo, parecia que ele não queria, ele não tinha vontade, ele queria ver o Corinthians perder. Ele tem nojo do Corinthians, assim como eu tenho nojo dele como profissional. Que vai pra longe, né? Ainda bem que deu dinheiro pra gente. E a gente não precisa mais pagar salário pra esse cara. Sinceramente, cara, é um dos caras que eu tenho mais nojo. Mas ainda tem dois caras que eu tenho mais nojo ainda, tá bom? Mais nojo como profissional, tá? Sempre bom lembrar como profissional. Não conheço a pessoa deles, eu não quero ofender o ser humano, eu quero ofender eles jogando bola como profissional, porque eu não quero levar processo. Eu não tenho nem dinheiro pra limpar a bunda, imagina, pra pagar processo, não é mesmo? Eu não sei nem como funciona sistemas de processos. Mas aqui, Matheus Bidu e Mateuzinho. Por coincidência, os dois têm o mesmo nome. Péssimos jogadores. Jogadores. Porque eu não sei como esses dois caras se tornaram profissionais. Sinceramente, aqui, como se tornou profissional, aqui não dá um jogador. Os dois juntos não conseguem dar um jogador profissional. Eu fico puto só em olhar pra cara deles. O que o Matheus Bidu fez hoje, cara, mano, fez eu desistir da minha vida, cara. O Mateuzinho não consegue acertar um cruzamento. O Matheus Bidu, ele é um péssimo jogador. Eu preferia que o Corinthians jogasse sem lateral. Eu preferia que o Corinthians jogasse com 4 zagueiros lá atrás. Botasse o Kaká e botasse, sei lá, um Breno Bidon improvisado lá na zaga. É muito melhor do que a cara desses dois. Cara, eu tenho até raiva, mano. Dá vontade de xingar. Mas desses dois incompetentes, esses péssimos jogadores, tá? E eu sei que isso não é o foco do meu canal, nunca foi. Mas, cara, eu tô passando tanta raiva com esse time desde, como eu falei, desde Corinthians de Thiago Mancini. Thiago Mancini não tinha. Ai, cara, desde o Corinthians de Thiago Nunes, de Wagner Mancini, eu não passo tanta raiva. E eu nunca senti tanto medo de cair como estou agora. Sinceramente, na minha opinião, não tem salvação pro Corinthians. Mas a esperança é a última que morre. Esses são os piores jogadores do Corinthians. No caso, o pior jogador do Corinthians é o Mateuzinho junto com o Matheus Bidu, porque os dois não dão um. Aí fala, não, mas e o Biro? O Biro, ninguém liga, não jogou bola, então não tem nem como você falar se ele é ruim ou é bom, porque ele entra e some. O Palácios também não. Ele não tá exercendo a função dele como um jogador de futebol, né? Ele tá de boa na dele. E o. E é isso, cara. Os ruins são os ruins. E infelizmente eu tenho muita dó do Rodrigo Garro e do Hugo Souza, que tem que ver esses animais correndo em campo todo jogo e não poder xingar os caras na frente, tá ligado? Chegar lá na entrevista, se fosse eu, obviamente eu não faria isso, eu teria assessor de imprensa e tal, mas se fosse eu, época de Romário, eu ia chegar lá, eu ia sair do time, porque não ia me querer mais. Mas eu ia falar um por um o quanto eles são péssimos jogadores, horríveis, não deveriam estar no Corinthians, não deveriam pisar em Itaquera, tá bom? Muito obrigado por assistir meu vídeo. Talvez, se vocês gostarem, se acharem que ficou bom, por favor, deixem um like, compartilhem. E se gostarem mesmo, pede mais, que eu possa até fazer vídeo comentando sobre esse time horrível, essa escória, que é o Corinthians atualmente. Muito obrigado a todos. Vai, Corinthians. E a gente vai sair dessa. Se o Matheus Bidu e o Mateuzinho não jogarem, tá? A gente pode jogar com 9 em campo, tá? 9? 9 em campo. A gente pode jogar com 9 jogadores em campo, que vai ser melhor que jogar com Matheus Bidu e Mateuzinho. É isso. Falou!